Olá, eu sou a Patrícia Borges e este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família orientações acerca da saúde e também do bem-estar. O tema do nosso programa de hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre osteoporose. A enfermidade, ela atinge cerca de mais de 10 milhões de brasileiros, segundo os dados da IOF, que é a Fundação Internacional de Osteoporose. E ela revela para nós dois pontos muito importantes. O primeiro é que a maioria dos brasileiros não sabem que tem osteoporose, e o segundo dado muito importante é que ela atinge mais as mulheres. E para falarmos mais sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com o médico ortopedista, Dr. Kleber Rangel. Dr. Kleber, seja muito bem-vindo. É um prazer conversar com o senhor, principalmente sobre esse tema tão importante. E eu já vou logo iniciando a minha primeira pergunta para o Dr. Kleber. Para nós iniciarmos o nosso programa, Dr. Kleber, explique para nós um pouquinho sobre o que é a osteoporose. Na verdade, a osteoporose ela é uma doença, né, que ela é caracterizada pelo comprometimento da resistência da qualidade óssea, né, que predispõe a um aumento do risco das fraturas, né, pode ser de baixa, de média energia e tal. As fraturas do quadril, elas são as mais graves, né, e são as que ocorrem numa fase mais tardia da doença. Então, o que acontece? Essa perda da resistência, ela reflete numa falha da integração da densidade óssea do mineral e as propriedades biológicas que determinam a qualidade óssea, né, e a dureza do osso em si. E isso altera de maneira macro e microscópica a questão da arquitetura do osso, né? Uma vez que esse metabolismo está alterado. E a capacidade de acumulação, né, que são as microfraturas, devido à falta desse conteúdo mineral, ela normalmente pode levar a um acúmulo tecidual, que não é um tecido mineralizado, é o que a gente chama de tecido osteoide, que é um tecido mais frágil, né? E, consequentemente, levar a fraturas. A osteoporose, então, ela pode ser considerada uma doença do metabolismo ósseo, né, que é caracterizada justamente por uma perda gradual da massa óssea, o que leva, consequentemente, a um enfraquecimento dos ossos, deteriora toda a arquitetura óssea, né, tornando mais frágil e, consequentemente, suscetível às fraturas, né? Dr. Kleber, as pessoas nascem com a predisposição à doença ou a osteoporose ela pode ser, né, ali adquirida ao longo da vida? É lógico, existem vários fatores que corroboram para que isso aconteça durante a vida, né? Porque são umas doenças que a gente pode considerar osteometabólica, que englobam, na verdade, um grande número, né, de condições clínicas do paciente, né, que começa com a massa óssea boa, vai desenvolvendo para uma osteopenia, e depois a osteoporose e por final a osteomalácia, né? Então a gente pode considerar que a osteoporose ela é uma diminuição absoluta dessa massa óssea, né? Que como consequência o risco aumentado de fratura. Já a osteomalácia ela é tida como um acúmulo do tecido osteoide, que é um tecido que ele não é mineralizado, ele é frágil e que limita a deposição do mineral no tecido ósseo, consequentemente gerando um osso mais fraco. E a osteoporose ela pode ser classificada, né, e dividida. A gente tem a osteoporose idiopática, que é aquela sem causa aparente, né, que pode ser denominada primária, e ela pode também ocorrer de maneira secundária, né, que depende de algumas condições clínicas, como por exemplo algumas anormalidades endocrinológicas, né, e até algumas neoplasias, né, que a gente pode considerar. Então, assim, a osteoporose primária,
ela é dividida da seguinte maneira: você tem a osteoporose que ela é pós-menopausa, né, que abaixo da questão hormonal, ela pode influenciar muito na perda da massa óssea, né, e tem a osteoporose senil, que é uma osteoporose que está relacionada com a idade do indivíduo, né, o indivíduo vai ficando velhinho e vai perdendo a capacidade absortiva, de metabolismo, enfim, de atividade, tudo isso influencia, né. E as osteoporoses secundárias, elas dependem de algumas situações clínicas. No caso, o hiperparatireoidismo, que está relacionado com o hormônio da paratireoide, que faz a questão do controle do fósforo e do cálcio. O diabetes também pode estar relacionado com uma piora. A ingestão crônica, né, dos corticoides, naquelas situações que a pessoa precisa fazer um uso crônico de longo prazo, né? E os tumores, né, da medula óssea em si, e o mieloma múltiplo, que é um outro tipo de neoplasia também. Dr. Kleber, a qualidade da alimentação desde os primeiros anos de vida é fundamental para a prevenção da osteoporose? A qualidade da alimentação, ela é fundamental, né, para o tratamento e para a prevenção da osteoporose, mas nós temos que nos basear a questão de algumas questões que são importantes, né, que são os fatores genéticos e biológicos, como a história familiar, paciente da raça branca, pacientes portadores de escoliose, pacientes com uma alteração genética chamada osteogênese imperfeita, que é um defeito na fabricação e na dureza óssea, conhecido também como osso de vidro, né? Pacientes com menopausa precoce são fatores importantes. Tem os fatores comportamentais e ambientais, né? O alcoolismo, o tabagismo, o sedentarismo, a má nutrição em cálcio, né? A baixa ingestão de cálcio, a amenorreia, que é a perda da menstruação por um MC muito baixo, né? Ou excesso de exercícios, uma dieta muito rica em fibra, que atrapalha a absorção, uma dieta com alta ingestão de fosfato, que pode causar um desbalanceio na questão do paratireoide, uma dieta que tem uma alta ingestão de proteínas também. Então, todos eles são fatores que realmente influenciam na qualidade da formação óssea, né? E o objetivo primário do tratamento da osteoporose é justamente a prevenção. A gente tem que enfatizar que a formação da massa óssea, né, o que a gente chama de pico da massa óssea, ele ocorre entre 20 e 30 anos de idade. Então, esse é o período que nós temos que, principalmente as mulheres, né, fazer o uso o uso de vitamina D e a suplementação, ou às vezes até a alimentação adequada, justamente nessa janela que é o momento mais importante de formação óssea, né? E isso se dá na fase da infância, na adolescência e adultos jovens. Então, a nutrição adequada ela é fundamental para evitar um evento, uma situação de osteoporose futura. E isso aí é o que vai prevenir as consequências da osteoporose em si, né? E mesmo com a idade mais avançada, é possível reverter o quadro da doença ou nós podemos, Dr. Kleber, pelo menos atenuá-lo? Na verdade, a osteoporose, ela não tem cura, né? Ela tem, uma vez que você passou do pico e não teve uma adequação da massa óssea, ela vai considerar ser uma pessoa osteopênica evoluindo para uma osteoporose, né? Então, existe o que a gente chama do triângulo terapêutico, né? Que é uma questão muito importante, que é as atividades físicas, a dieta adequada e um padrão de vida que seja condizente com o ganho de massa óssea, né? Então, assim, o triângulo terapêutico, ele poderá ser utilizado pelas mulheres, né, em qualquer idade. No caso, os exercícios, eles
estimulam a formação de osso novo, né, através da formação de corrente piezoelétrica, que induz a formação óssea. É uma boa nutrição, né, que é rica em cálcio, vitamina D, o banho de sol, que oferece uma melhor mineralização do osso, né, e a concentração hormonal estrogênio equilibrada, que isso ajuda a fazer com que a perda óssea ela seja de maneira gradual, porém sem causar nenhuma alteração importante para paciente e, consequentemente, levar a uma formação óssea de qualidade, evitando as fraturas, né? Quando os pacientes descobrem que estão com osteoporose, Dr. Kleber? Geralmente o diagnóstico da osteoporose, né, e o diagnóstico da doença, na maioria dos casos, ele é feito já quando a pessoa tem uma fratura. Mas por isso é importante você fazer um acompanhamento com o ortopedista, com o seu ginecologista, com o seu endocrinologista, justamente para poder fazer, a gente chama de screening, né, que é você fazer um rastreio e ter a confirmação da questão da densidade óssea, né? E hoje em dia o padrão ouro para fazer o diagnóstico da osteoporose é o que a gente chama de densidometria de dupla energia baseada em raio-x, a gente chama de DEXA, que é uma técnica que é extremamente eficaz, né, e é considerada um padrão ouro. E assim, tem as indicações que né, para ser feita, que são algumas que eu vou citar aqui, por exemplo, mulheres com deficiência de estrogênio ou com fatores de risco para osteoporose na questão familiar, indivíduos que apresentam uma terapêutica prolongada com o uso de glicocorticoides, né? Pacientes que apresentam normalidade na coluna, que é a escoliose, indivíduo com hiperparatiroidismo primário, né? Que é patologias da paratireoide, e o controle adequado do tratamento da osteoporose. E, em alguns casos, às vezes faz-se necessário a questão da biópsia óssea, né, que é onde a gente vai ter uma elucidação mais fidedigna sobre essas alterações do metabolismo ósseo. Então, acabam, consequentemente, nos dando um resultado muito mais eficaz aí. E quais os danos que a osteoporose pode causar ao paciente? Os danos que a osteoporose pode causar no paciente está relacionado principalmente com as fraturas, né? A perda da qualidade de vida, o desenvolvimento de dor crônica, a necessidade de fazer uma cirurgia e tal. A osteoporose ela não tem cura, ela tem tratamento, uma vez que não é feito o ganho de massa óssea durante o período, né, que a gente chama que é o pico de ganho de massa óssea. Então, o mais importante, né, a ser dito é que a prevenção, principalmente começar na adolescência com a combinação de exercício, uma dieta adequada, adoção de um padrão de qualidade de vida saudável, né, e tudo isso vai interferir no resultado final. Principalmente na questão da mineralização do tecido ósseo que vai ser formado, né? Então, tem algumas situações que a pessoa só com a ingestão de cálcio, de vitamina D, já é o suficiente para se tratar a osteoporose, né? Ou diminuir de maneira muito o potencial da perda óssea, né? A terapia, através do uso do estrógeno pós-menopausa, ela pode reduzir de maneira significativa o risco de fratura do quadril, mas sempre lembrando que isso tem que ser feito com acompanhamento, com o especialista adequado, né? Então é importante, assim, desde que tenha uma indicação. Uma opção tem que ver a questão do risco-benefício, né? E o ginecologista, nesse ponto, ele é o colega que está na linha de frente aí para esses esclarecimentos. A reversão da osteoporose em si, ela não é possível, né? O que a gente consegue é um controle da doença,
fazer com que você tenha uma melhora da massa óssea e, consequentemente, você tenha você evite o aparecimento de fraturas, né? A gente chama de fraturas osteoporóticas. E como terapia medicamentosa, né, as principais drogas elas são divididas da seguinte situação: os agentes anti-reabsorção do tecido ósseo e os agentes estimuladores do tecido ósseo. Os agentes anti-reabsorção, eles são chamados de bifosfonados. Eles agem na fase da rápida remodelação óssea, né? Que tem, além do bifosfonado, estrogênio, a calcitonina, que eles inibem a ação da perda óssea de maneira vultuosa, de maneira considerável, né? E como os estimuladores da formação óssea, no momento atual, nós temos o fluoreto de sódio e o paratormônio, que são drogas que são capazes de estimular a formação e, consequentemente, aumentando de maneira importante a qualidade e a massa óssea, né? Então, basicamente, os tratamentos que a gente tem hoje para osteoporose, eles são esses daí citados. Uma outra dúvida, Dr. Kleber, muito importante, é muito frequente também: os pacientes com diagnóstico de osteoporose podem praticar atividades físicas ou ele tem ali algumas restrições? Os pacientes com osteoporose, eles têm e devem praticar atividade física, né? Lógico que lembrando que um paciente com osteoporose, se ele sofreu um trauma de baixa energia, ele pode vir a fraturar o osso, então tem que ter um cuidado, principalmente com o piso, com o terreno, às vezes estar acompanhado, isso é importante porque evita esses desfechos, né? Mas no mais não tem uma contraindicação absoluta. Pelo contrário, o ideal é que se faça atividade, né? Que isso estimula a neoformação óssea. E agora, Dr. Kleber, para encerrar o nosso programa, eu quero que o senhor deixe algumas dicas para as pessoas se prevenirem contra a osteoporose. A orientação para que, se você tem alguma dúvida, que, né, você procurasse um colega, um ortopedista, um colega ginecologista, para poder fazer esse screening, né, essa avaliação da questão da densidade da massa óssea, justamente com o propósito de evitar as fraturas, né, que acabam acontecendo pela perda dessa qualidade da arquitetura óssea, né, e, consequentemente, tendo que fazer um procedimento cirúrgico, se expor a essa condição. Então, mais do que tratar, é melhor remediar. Então, a minha recomendação é fazer um monitoramento, né? A gente chama de monitoramento ostensivo, justamente para evitar essa perda de qualidade óssea e, consequentemente, desenvolvendo uma fratura, né? Dr. Kleber, muito obrigada. Foi um prazer conversar com o senhor, principalmente sobre esse assunto tão importante e principalmente pelos dados que nós levantamos aqui. Muito obrigado, um abraço e eu espero encontrar com o senhor nos próximos programas. E para você que nos acompanhou até aqui, um abraço e não se esqueça, o nosso programa, o nosso encontro está marcado para toda quarta-feira às 19h30. Um abraço para você.